Graça e paz, Pastor Davi, graça e paz a todos os nossos amados ouvintes. Uma excelente tarde a todos. Ainda fazendo referência ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no último domingo, eu queria trazer uma reflexão hoje voltada para o público feminino. Não que os homens não tenham a aprender com a palavra de Deus nessa tarde, mas eu quero ter esse foco muito especial, trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração nesse momento. O texto, então, que vai servir de referência é o texto de Juízes. Eu quero fazer menção aqui do capítulo 4 e do capítulo 5 de uma forma muito breve, né? Mas eu vou ler apenas o versículo 7 do capítulo 5. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Tem uma autora que eu gosto muito, que eu admiro muito também os escritos dela, já dorme no Senhor. O nome dela é Elizabeth Elliot. E tem uma frase dela que diz assim: o fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. E eu queria trazer para nossa reflexão nessa tarde sobre a importância de sermos um tipo diferente de mulher. Não só fazermos a diferença, mas sermos a própria diferença no nosso tempo. Débora é um grande referencial para isso nesse momento, né? Quando a gente pensa em fazer a diferença, em ser diferente no seu tempo. Ela viveu num período que é chamado período dos juízes ou período dos regentes. Esse período durou cerca de 350 anos. Foi um período de muita instabilidade. Israel não tinha uma figura política nacional. A única coisa que unia o povo era a fé no Deus verdadeiro, quando isso se sustentava de pé, e o tabernáculo que tinha sido armado em Siló. Mas foi um período muito difícil. O povo frequentemente se desviava de Deus, seguia outros deuses, abandonava a lei do Senhor. Deus usava um dos povos que estavam tanto na vizinhança como os próprios povos que permaneceram no território de Canaã para disciplinar o seu povo. Aquele povo oprimia os filhos de Deus, e aí o povo resolvia clamar ao Senhor e Deus levantava um líder, que era então o juiz, e se tornava então esse juiz em Israel. Enquanto o juiz vivesse, havia paz. Mas quando o juiz morria, o povo tornava a pecar e fazer o que era mal diante do Senhor. Vale lembrar que os juízes eram líderes locais, não eram líderes nacionais, né? Por vezes, se unia às vezes 2, 3 tribos para pelejar numa dessas guerras, mas não havia uma unidade nacional aqui. É nesse período que Deus levanta Débora. Débora também vai viver num momento de muita dificuldade. Veja que tempos eram aqueles. Eram tempos de apostasia. No capítulo 5, versículo 8, né, vai nos dizer isso, que o povo tinha escolhido outros deuses. Eram tempos também de pecado. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Eram tempos de opressão, porque o rei Jabim tinha oprimido o povo de Israel, cercava o povo por todos os lados, impedia o povo de transitar nas rotas comerciais, tinha um exército totalmente fortalecido, contava com 900 carros de ferro, então era praticamente imbatível e contava com um comandante muito habilitado, que era o comandante Cícera. Eram tempos também de guerra.
O versículo 8 do capítulo 5 nos diz que a guerra estava às portas, não é? Estava prestes a acontecer um grande conflito, mas também no capítulo 5, versículo 8, nos mostra a indiferença do povo diante daquilo. Ninguém tomava uma atitude, não havia espada nem lança em Israel. E eram tempos, então, absolutamente difíceis. Mas foi nessa época que Deus levantou Débora e que Deus levantou essa mulher para fazer a diferença no seu tempo. Vamos então destacar aqui algumas verdades sobre como essa mulher pôde fazer a diferença no seu tempo e como nós podemos também aplicar isso na realidade da nossa vida, sendo diferentes e fazendo a diferença no nosso tempo. Nós podemos destacar que Débora fez a diferença, primeiro porque ela teve atitude. O texto diz que Deus levantou Débora, mas ela também diz: eu me levantei. Eu me levantei por mãe Israel. Ela teve atitude na sua época. Ela se levantou. Ela teve ações diante do seu tempo. Ela não ficou parada esperando a banda passar ou foi indiferente à sua época. Não. Ela olhou para a sua época e ela pensou no que ela podia fazer. Como Deus poderia contar com ela no seu tempo. E eu fico pensando, será que nós, queridas, amadas mulheres, também temos agido dessa forma? Nós temos tido atitudes no nosso tempo, ações que glorificam a Deus, nós temos iniciativas para enfrentar os desafios do nosso tempo, como mães, mulheres, temos vivido aquilo que Deus nos chamou para viver, temos tido a atitude de sermos as mulheres que Deus espera que nós sejamos. Ela foi também resposta de Deus no seu tempo. Ela fez a diferença sendo resposta de Deus, porque assim que o povo clamou, Deus levantou Débora. Ela se levantou, mas acima de tudo foi o Senhor que levantou, e o Senhor a levantou em resposta das orações do seu povo. Será que você, mulher, também está disposta a ser resposta de Deus para o seu tempo? Se resposta de oração, se resposta para as situações, resposta para dentro da sua casa, da sua família? Será que Deus pode contar contigo para mudar o seu lar, para mudar realidades que talvez para você seja impossível? E deixa eu dizer uma coisa, a gente não pode, como mulheres de Deus, orar e às vezes até nos colocarmos contra as nossas orações, que às vezes a gente ora, mas age de outra forma. Mas que a gente possa ser resposta das nossas orações, que nós possamos orar e dizer: Deus, conte comigo para mudar a realidade. Ela também foi uma mulher cuidadosa, porque ela diz: eu me levantei como mãe. E só uma mãe pode ter cuidado. Ela foi uma verdadeira mãe para Israel. Ela se levanta e ela se compara a uma mãe que agora coloca Israel nos seus braços e vai ter cuidado com o seu povo, né? Com a graciosidade da maternidade sobre ele. Você também tem tido cuidado? Cuidado com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cuidado com o seu lar, com o seu esposo. As mulheres mais novas e que ainda não são casadas, você tem cuidado em servir ao Senhor, em honrar o Senhor com a sua vida, honrar o Senhor com as suas ações, com as suas atitudes. Ela também foi suporte de Deus na hora da necessidade. Débora fez a diferença sendo suporte nas mãos de Deus. Veja que ela chamou então Baraque para a guerra, né? Debaixo dos comandos de Deus, ela chama Baraque para a guerra, isso está nos dito lá no capítulo 4. E quando ela chama Baraque para a guerra, ela se coloca como suporte, ela não pode ir à frente do exército, e Baraque agora vai como líder. Mas o próprio Baraque diz que não vai se ela não for com Baraque. E ela se dispõe a ir com aquele homem. Ela não vai entrar na batalha, mas ela vai junto, ela está junto, sendo suporte para aquele momento. E como mulheres, Deus nos traz
toda essa responsabilidade de sermos suportes, de sermos aconchego, sermos um lugar seguro, onde as pessoas, os nossos filhos, esposos, onde as pessoas também possam nos procurar e descansar. Mas veja que nós podemos, por último, aqui também destacar que ela fez a diferença, porque ela confiou em Deus. Lá no capítulo 4, né, onde se passa a história de Débora, o capítulo 5 é o seu cântico. Quando ela convoca Baraque para a guerra, para assumir a frente do exército. Cícera era o comandante do exército de Jabim e Baraque do exército de Israel. Ela faz isso porque ela confia no Senhor. Ela diz lá no versículo 14 do capítulo 4, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? E aí é interessante porque é Deus que vai vencer aquela guerra e ela sabe. Débora é a única mulher para quem Deus vai entregar as estratégias de uma batalha. Ela não vai à frente do exército, mas é ela que dá os comandos da guerra, sendo usada pelo Senhor. E ela sabe que pode confiar em Deus para aquele momento. Deus então manda que os homens se juntem a Baraque e eles vão para o Monte Tabor, junto ao rio Quizon. E naquele momento, sabe o que Deus fez? Deus enviou uma grande chuva torrencial, uma chuva fora de época. Lá no versículo 4 e 5 do capítulo 5 você vai poder encontrar uma referência a isso. E Deus fez com que os carros de Cícera atolassem na lama e aquilo que parecia ser a arma invencível e imbatível de Cícera se tornou então a sua arma de fracasso, porque Deus é quem foi à frente daquela peleja. Glória a Deus por isso. Mulher, deixa eu te dizer, confia em Deus, coloque a tua vida em Deus, aos pés do Senhor. Confia absolutamente nele e você verá milagre na sua casa, você verá milagre na sua vida, você verá Deus agindo de forma gloriosa e espantosa, como ele agiu na vida de Débora e através de Débora. Se coloque nas mãos dele para fazer a diferença. Queira ser diferente e o Senhor nos ajudará nisso. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.